Sua mãe disse que você tinha que tirar 10 em todas as matérias. Sim ou não? Tinha que ser bom em tudo. Isso é crueldade, gente. Você tem que ser bom naquilo que te conduz para a sua vocação. E o resto? Tem que passar na média. Entenderam, não? Vamos lá, vestibular. Menino está no ensino médio. Vocês estão percebendo que eu estou entregando um monte de conceito? Tá bom até aqui? Não. Seu filho está lá no ensino médio, ele não sabe o que ele quer fazer da vida. E mesmo que ele soubesse, ele tem que ser muito bom em tudo do ensino médio para poder passar no vestibular. Certo? Lá na faculdade ele está fazendo direito. Eu gosto de usar direito porque direito é uma faculdade que é a mais corporativista. Eles são bons neles, eles se protegem. Medicina também é, mas direito é mais. Você mexe com psicólogos, os outros ficam falando mal. Sabia que ele era assim. No direito ele fala assim, vamos proteger até que prove o contrário. Qualquer coisa errada com advogado, aparece quem? A OAB. Gente, está certo ou está errado? Certíssimo. As outras carreiras é que... Contador só dá entrevista quando tem imposto de renda. Já viu? Não é? Tudo que aparece na televisão tem um advogado. Então é uma carreira legal. É por isso que eu uso esse exemplo. Aí o menino passou no vestibular. Pronto, ele quer ser agora advogado, quer passar num concurso. O que ele tem que ser melhor na faculdade? Em tudo? Naquilo que o conduz para onde? Para o futuro dele. Se ele quer ser advogado tributarista, eu preciso que ele seja o melhor aluno de tributário. Mas e de ambiental? Ele tem que passar na média. Você ensinou seu filho que ele tinha que dedicar a mesma força, a mesma energia em todas as coisas. Está errado. A gente não tem estrutura cerebral e emocional para dedicar tanta força a tantas coisas assim, gente. Não é possível. Mas não foi isso que a PhD de Harvard te ensinou, foi? Exigiu perfeição em tudo. E o desejo de ser perfeita em você, mulher, vem da sua mãe. E esse desejo faz você procrastinar. A procrastinação é deixar para depois aquilo que tem que ser feito agora. E muitas pessoas que procrastinam, elas procrastinam porque elas querem entregar um resultado perfeito. Quantas vezes fez o TCC, embrulhou, jogou, porque não estava o quê? Perfeito. Entrega. E o próximo faça melhor. E o próximo você vai entregar, e o outro você vai fazer o quê? Melhor, e entrega. Se você esperar a perfeição, não dá. Mas de onde que vem essa perfeição? Da família, da experiência. Não foi lá que você tentou buscar uma lembrança, lá na infância? Para descobrir que seus pais foram bons pais? Você já está mudando um pouco a opinião sobre seus pais? Não. Acredite, eles não fizeram por mal. A gente não está aqui para procurar culpados. A gente está aqui para encontrar a origem do erro, para promover correções. Até porque não tem como corrigir sem antes identificar aonde nós erramos ou aonde erraram com a gente. Se você assiste programa de televisão, assista um programa chamado Mayday, Desastres Aéreos. Não sabe como é que escreve? Escreve de qualquer jeito que o Google vai falar, foi isso que você quis dizer? Vocês não usam isso, não? Eu falo umas coisas que vocês acham engraçado, eu faço isso, eu escrevo do meu jeito. Mayday. Escreve lá. Mayday. Desastres aéreos. Ele vai corrigir, acredite. Um avião caiu. Pum, matou todo mundo. O que eles fazem? Uma investigação. Para quê? Assista esse programa, você vai ver. Para descobrir por que erraram. Aonde erraram. Eu só consigo promover correções se eu sei onde está errado. Eu só consigo melhorar a minha educação com os meus filhos quando eu entendo o que fizeram comigo e o que deveriam ter feito. Não para guardar mágoa, e sim para não errar do mesmo jeito ou errar de forma contrária. Quer ver? Filhos de pais superprotetores tendem a ser pais liberais. Porque foi tão super protegido que agora o menino fala, você escolhe tudo. Eu falei sobre a roupa dos meninos, não falei? Pode escolher de vez em quando, não todo dia, gente. Não precisa ser todo dia. Por que aquela mulher cresceu com dificuldade de escolher roupa? Talvez nunca escolheu na infância. Mulher, você não tem problema nenhum em chegar em uma loja e aquele ficar na dúvida, não tem problema. Homem é mais prático, a mulher não é prática, mas isso não é um problema. Isso não é um problema. Só para que você compre em paz, não leve seu marido, só isso. Porque chega uma hora que ele cansa, ele fala, tá bom, tá tudo bom. Mulher não quer isso. Exagere também, falta e excesso é ruim. Ela quer uma opinião. E sempre é o seguinte, qual dos dois você gosta? Desse ou desse? Vou te dar uma dica, homem, aquela que ela está segurando mais forte. Que você tem 50% de chance de errar, não tem?
Ó, ela fala assim, qual que você gostou mais? Desse ou desse? O que ela segurou mais forte deu um sorriso. Ai, amor, eu acho que é. Aí você só aponta, eu acho que é, e espera a expressão. Se você apontou, ela fala, o quê? Não é esse, você muda. Ô, Márcio, não tem que ser sincero? É, você não sabe nada de moda. Não sabe nada, analisa as expressões. Gente, se comunicar com as pessoas é entender a comunicação que ela está disposta a receber, e não o que você quer dar. Filhos de pais autoritários tendem a ser pais que não conseguem educar os filhos. Porque todo tipo de educação e correção, ele acha que ele está sendo igual ao pai dele. Filhos de pais autoritários, eles são permissivos, eles permitem qualquer coisa. Filhos de pais ausentes tendem a ser pais que vão sufocar pela presença. Por quê? Meu pai errou comigo, ele foi ausente, aí você vai lá e peca no quê? No excesso. A regra é, todo excesso e toda falta sempre é ruim. Açúcar é bom ou ruim? Depende da quantidade. Depende da quantidade. Tem açúcar nas frutas? Tem. Mas vai comer um cacho de uva de uma vez, é muito açúcar, gente. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas não deixou de ser ruim a uva, é a quantidade que eu coloco. Excesso de açúcar é ruim, a falta de açúcar é ruim. Excesso de tempo com seu filho é ruim, a falta de tempo com ele também é ruim. Limites é bom, em falta é ruim, em excesso também é ruim. Vou te ensinar como colocar limites e o seu filho aceitar de primeira os limites. Tem como? Tem. Excesso de sexo é ruim. Falta de sexo é crueldade. Por que depois que os meninos nascem o interesse por sexo diminui tanto assim, gente? Não ri, não ri. Por quê? Não podia ser assim? O padrão sexual do seu filho vai ser o que ele percebe hoje no seu casamento, tá bom? Mas, Márcio, meu filho não sabe o que ele faz. Ele não sabe o que acontece no quarto. Uma hora ele vai ligar o que ele viu na infância com o que ele entende na idade adulta. E se você, mulher, saiu do quarto depois de ter relação com seu marido, saiu com uma cara de nojo, seu filho vai relacionar o sexo com nojo. Eu tenho clientes assim. E que aí desenvolvem patologias do tipo, não atinge o orgasmo. E é tão interessante o orgasmo porque Deus foi bondoso com quem? Com o homem ou com a mulher no orgasmo? Com a mulher. A mulher ele deu múltiplos orgasmos. Ao homem ele deu 6 segundos de contração muscular. O orgasmo do homem dura em média 6 segundos de contrações musculares. Da mulher ele deu múltiplos orgasmos. Quanto tempo é o ápice? Olha aqui. Quanto tempo? 6 segundos. E o homem é assim, ó, tuf, tuf. O homem tem que fazer um esforço para não atingir o orgasmo, a mulher tem que fazer um esforço para atingir. E quando eu estou me relacionando sexualmente com a minha esposa, eu estou pensando em mim ou nela? Nela. Estão entendendo lá a questão de fazer por você? Desconectou das pessoas, desconectou de Deus, deixou de ser poderoso. Tudo é pesado e agora se é pesado não há um sentido, o cérebro não acredita que aquilo tem um propósito, uma razão, e eu viro uma pessoa que é acomodada, passiva, passividade, não faço o que tem que fazer, não me posiciono. Da mulher, como é que é? E porque isso aqui é educação de filhos, né? E a gente está falando de sexo, até porque eles vieram por causa do sexo, né? Não foi? Aconteceu umas 2 vezes aí na vida e veio. Respira um pouquinho. Olha o da mulher aqui, ó. A mulher acordou, ó. Tá começando. Aí subiu. Ó o orgasmo da mulher. Aqui são as coisas que os vizinhos ouvem. Meu Deus. É bem maior o da mulher, gente. Só que tem alguns detalhes. Eles estão lá se relacionando e tal, as crianças batem na porta. O que acontece com o gráfico da mulher? Vai para o negativo. O do homem, tá nem aí, morra. Não é assim não? E o menino está sabendo o que está acontecendo. Não dá para esconder não, bota o travesseiro mais. Claro que você não vai entrar no detalhe e contar tudo. Quando eu contei a primeira vez para o meu filho, eu falei, Davi, papai e mamãe estão namorando. Como assim? Estou namorando, nós somos namorados. Pronto. Só isso. Mas não tem que falar do sexo? Dependendo da idade, você vai entregando o quê? Aos poucos. Não minta. A gente está dormindo.
Ô, inocência! Ah, eu estava dormindo, ele veio e me pegou. A gente estava namorando, como assim? É porque os casais namoram. Como é que namora? Ah, filho, eu te explico melhor depois. Pronto. Ficou um pouquinho maior. Papai e mamãe estão namorando. Como assim? Ah, a gente está se beijando, mamãe vem para cima do papai, papai fica com a mamãe e tal. Vai entregando aos pouquinhos. Meu filho recebeu carimbo na escola de inglês, gente. É inédito. Que inglês é 2 vezes na semana e recebeu carimbo no inglês. Seu filho está falando muito sobre sexo. Eu falei, cara, aí eu falei assim, vou chamar o Davi para conversar. Mas como eu sou homem, o que eu fiz? Chamei ele para conversar longe de todo mundo. Falei, Davi, papai está chegando em casa do trabalho, desce um pouquinho para a gente conversar? Lá no térreo do prédio, senta na cadeira tal. Ele sentou, cheguei, sentei e fiquei olhando assim, ó, nos olhos, gente, nos olhos. Na hora de validar, na hora de corrigir, tem que ser nos olhos, tá? Nunca de cima para baixo, sempre nos olhos. Isso é tão importante que eu estava em Londres e um bêbado entrou dentro do ônibus. E o bêbado começou a xingar todo mundo. De repente, eu falei, cara, esse cara olhou para mim e me xingou. Eu falei, cara, meu filho e a minha esposa estavam naquele andar de cima do ônibus, e eu fiquei com a Sofia embaixo, que ela estava no carrinho dormindo. Eu falei, cara, esse bêbado, ele me xingando, vai que ele vem para cima, eu vou olhar para ele. Porque se ele vir para cima, eu empurro, eu me defendo. Se eu ficar de costas e ele vir para cima, eu não sei a hora que ele pode me atacar. Fiquei olhando para ele, no que eu olhei para ele, ele achou que eu estava enfrentando ele. Aí começou a falar, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O motorista do ônibus parou. O motorista do ônibus parou e gentilmente chegou para o bêbado e falou assim, você não pode fazer isso. Esse não é o lugar. Você está desorientado, você está sem controle. Eu preciso que você desça. Ele falou assim, ninguém me tira daqui. Só a polícia. O motorista do ônibus, ok, foi lá, apertou um botãozinho assim na porta do ônibus para abrir a porta. E saiu. Só que quando ele abriu a porta, tinham 2 policiais, ele falou, polícia, por favor, a polícia entrou. Aí ele explicou, tem um bêbado assim, assim, assim. E uma mulher morrendo de medo falou assim, tem mesmo, ele está fazendo isso, 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 a mulher contando a história. O policial chegou, um deles, gente, fez assim, ó, de joelho no chão para ficar olhando no olho do bêbado e o outro olhando de cima para baixo, do tipo, fica tranquilo, eu te respeito, mas também sou autoridade. Estão entendendo? Você precisa olhar nos olhos do seu filho. Você precisa estar na mesma linha dele, para mostrar para ele, eu te respeito. Não tem problema, filho, conta para mim. Porque só de cima para baixo é uma linguagem corporal do tipo, eu sou tudo, eu sou mais, eu estou acima, e não é. A gente aprende com as crianças também. E esse policial gentilmente conseguiu tirar, gente, o bêbado de lá. Só que o bêbado tinha falado para onde ele estava indo, sabe? Quando ele saiu do ônibus, ele pegou o caminho contrário, o policial falou assim, não é para lá, sua casa? Ele, é, e foi. Não teve brutalidade, não teve força, mas se fosse necessário, claro que ele ia usar, mas essa técnica é usada para tudo, e você pode usar isso para os seus filhos, falar nos olhos, olhar para ele, e aí eu estou sentado com meu filho, por quê? Porque ele recebeu um carimbo de falar de sexo no inglês. Ô Davi, a gente recebeu a informação de que você está falando umas coisas na escola, você sabe o que é? Pergunta, não chega falando tudo. Você sabe o que é, filho? O que pode ser? Às vezes ele sabe, às vezes não. Quando ele diz, é bom que ele busque essa informação, tá? Não chega falando tudo. Você está falando de sexo. Davi, a professora fez uma reclamação para a gente. Você sabe o que pode ser? Ele ficou envergonhado e falou, papai, não. Ele falou assim, tá, então eu vou te explicar. Ela falou que você está falando sobre sexo. Ele falou, eu falo às vezes. Eu falei, filho, mas você sabe o que é sexo? Ele, papai, sinceramente, não. Eu não sei. Eu falei, então por que você fala, filho? É porque eu vou nas suas palestras e você fala e todo mundo ri. Eu falei, alguns choram, né, filho, né? Mas é porque o papai, filho, fala em um ambiente que é descontraído. Eu vou te explicar o que é sexo. Aí eu tinha que explicar. Eu começo entregando tudo aos poucos. Davi, sexo é o seguinte. E ele chorava, falando assim, papai, eu não sei o que é. E chorando. E eu não estava chamando a atenção dele. Falei, Davi, sexo é quando o papai e a mamãe vão namorar e nasce um neném. É muito pouco, não é? Se ele entender, tá ótimo. Não entrega mais não, gente. Tem hora para entregar as coisas. E aí ele falou assim, papai, não pode ser? Vocês namoram sempre. Exigiu mais? Não fuja. Explique. Se ele aceitou a primeira explicação, que era mentirosa ou verdadeira? Verdadeira, mas de um jeito que ele entende, certo? Ele não aceitou, ele precisa de mais. Filho, é quando o papai e a mamãe, aí eu tive que explicar. E expliquei. Pênis, vagina, óvulo, espermatozoide. Só que ele ouvia a história assim, ó.
E aí eu não perdi a oportunidade nessa explicação, passar para ele os meus princípios e os meus valores. Eu disse, filho, isso para o seu bem tem que acontecer só depois que você casar. Márcio, que ultrapassado? Não, que científico. Todas as vezes que você tem relação sexual com alguém, há transferência de emoções. Todas as vezes. Você às vezes está preso a uma emoção que não é sua. Mas tem como mudar isso? Tem. Um dia a cliente levantou a mão e disse, e quem carrega muitas emoções? É possível mudar também, só que está carregando. Transferência de emoções durante o ato sexual, isso é comprovado. Na Bíblia a gente chama de transferência de alma. Então é muito complicado. Filho, e é interessante que você faça isso só depois de casar. Aí ele levanta a mão. Papai, só uma pergunta. É obrigatório depois do casamento? Aí eu brinquei e falei, Davi, é o seguinte, eu vou jogar a real. Para o papai é obrigatório, tem que acontecer todos os dias. Para a mamãe é de vez em quando, são momentos especiais, igual o cometa Halley, assim. Estou brincando, eu não falei isso. Mas por quê? Porque o homem acredita que quando casar vai ter sexo todo dia. A mulher, ela gosta de sexo, mas para ela é um evento. Para ele não é evento. O homem não tem que estar bem para fazer sexo. Ele tem que fazer o sexo para ficar bem. A mulher, ela tem que estar bem. E se você, homem, não faz sexo na intensidade que você merece, é porque a culpa é sua que não deixou a sua mulher bem de manhãzinha. Exemplo. Saiu para o trabalho, ela também foi para o trabalho, pega o WhatsApp e manda um coraçãozinho. Agora, depois desse treinamento aqui, vai ter que esperar um pouco, senão não vai ser assim espontâneo, né? Manda o coraçãozinho. Aí ela fala, o que foi? Eu falei assim, não, lembrei de você. Você não lembrou dela, a gente sabe que você quer sexo mesmo. Mas você prepara ela desde manhã. O que o seu filho vê, você saindo do quarto, ele vai no futuro conectar com o que aconteceu no quarto. E a mente dele vai relacionar se aquilo é bom ou ruim. Eu tenho uma cliente que foi levada para o motel junto com a mãe, quando ela tinha 5 anos, quando a mãe quis se relacionar sexualmente com o amante. Não, isso é muito pouco comparado ao que eu ouço, tá, gente? Isso aí eu falo para os meus clientes do Formação em Coach, que isso aí não exige nenhum esforço para eu fazer cara de coach. Porque cara de coach é o cara contar uma história cabeluda e você... Tipo, já ouvi várias vezes. Tem umas que a gente tem que dar uma controlada. Essa daí já é muito simples. O que aconteceu? Essa menina casou. Só que ela casou e tem sexo uma vez a cada 2 meses. E quando tem, finge orgasmo. Deus foi bondoso com o homem ou com a mulher? Ela está fingindo, o homem ia fingir 6 segundos, a mulher está fingindo os múltiplos. Quem está perdendo mais é ela. Só que por que ela está fazendo isso? Eu não posso penalizá-la, eu não posso culpá-la, eu tenho que entender de onde veio isso e de onde veio, lá daquela lembrança que eu pedi para você resgatar. E agora? Ela não lembra conscientemente, mas ela tem uma informação na mente de que o sexo não foi algo legal. Por quê? Porque não era com a pessoa que ela tinha como pai. O que eu estou querendo dizer, gente, é que não é ser tradicional ter princípios e valores. Não é ser ultrapassado. Mas vai para a ciência e analise as consequências. Todas as vezes que você tiver que fazer algo, a melhor forma de analisar se isso é bom ou ruim, analise as consequências. O problema é que a consequência ela não vem de uma vez. E você tem que ter a capacidade de fazer projeções do tipo, o que vai acontecer se eu fizer isso? E pelas consequências, você decidiria fazer a mesma coisa? Se sim, vai lá e faz. Se não, muda o que você está fazendo. Está claro? Por que um avô destrói a educação que os pais dão? Porque ele não foi pai. Ele não venceu. Hoje o seu desafio talvez seja o quê? Educar as crianças. Se você não educar bem seus filhos, você não vai conseguir viver sem eles. Eu falo para minha esposa que quando o Davi tiver 16, 17, eu gostaria muito que ele fizesse um intercâmbio, morasse fora. Claro que vai depender da maturidade que a gente vai ajudar a construir. Pode ser que ele não tenha maturidade, a gente vai ter que esperar um pouquinho. E ela chegou para mim e falou assim, não, eu não consigo pensar nisso. Eu falei assim, por isso que eu te avisei enquanto ele tem 10. Agora já tem 11, já tem 1 ano, ela já está se preparando para isso. E eu falei, amor, e se ele fizer um intercâmbio, a gente pode até visitá-lo 2 vezes no máximo. Porque um dia ele vai ter que ir embora, gente, para o bem dele. Mas o que vai dar essa convicção para ele é o quê? É o que eu ensinei. De novo, é aquela lembrança, né? Mais antiga.